Vamos fazer então a análise gráfica do lançamento vertical para cima de um corpo sem nenhuma resistência ao seu movimento, ou seja, sujeito apenas à força gravitacional. Vamos orientar inicialmente a trajetória no sentido do movimento do corpo, que é para cima. Sabemos então que à medida que o corpo sobe, o movimento é progressivo, à medida que ele desce, o movimento é retrógrado. Já estudamos que, nesse caso, como a gravidade vertical é dirigida para baixo, adotamos por conveniência que, se o sentido da gravidade é oposto ao sentido da trajetória, a aceleração escalar será igual a menos o valor da gravidade no local. Sabemos que a equação horária dos espaços do MOVE, e trata-se de um movimento uniformemente variado, é dada por S igual a S0 mais E0t mais meio de γ até o quadrado. Então, nesse caso, lembre-se que γ é igual a menos g. V0 é a velocidade inicial. Adotei a posição inicial como sendo zero. Sabemos que V é igual a V0 mais γt. Ora, γ é menos g. Então, vamos fazer o gráfico da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo a partir dessas expressões algébricas. Posição em função do tempo, S igual a V0t menos meio de gt ao quadrado. V igual a V0 menos g vezes t. Observe que a posição em função do tempo é uma função de segundo grau. Portanto, observaremos a formação de um arco de parábola no gráfico posição com tempo. E a velocidade em função do tempo é uma função de primeiro grau. Observaremos a formação de um segmento de reta inclinado em relação ao eixo dos tempos. Outra coisa importante é perceber que, nesta função de segundo grau, o termo que multiplica o termo ao quadrado, tempo ao quadrado, é negativo. Teremos um arco de parábola com concavidade para baixo. E aqui, o coeficiente angular da reta é negativo. Portanto, a velocidade em função do tempo terá declividade negativa. De fato, observe. Ao lançarmos o corpo verticalmente para cima, inicialmente temos um movimento progressivo e um movimento retardado. A partir do instante que o corpo inverte o sentido do movimento, as posições são decrescentes e a velocidade é negativa. Observe a formação de um arco de parábola com concavidade para baixo. O vértice desse arco de parábola indica o instante em que o corpo atingiu a altura máxima. Já estudamos que esse instante corresponde à velocidade inicial de lançamento dividido por g, que g é o valor da gravidade no local. Observe que o tempo total de voo corresponde a 2v0g, portanto, o dobro do tempo de subida. Observe que no instante que o corpo atinge a altura máxima vertical, a velocidade escalar torna-se zero, e nós temos o momento da inversão do sentido de movimento. Ou seja, a velocidade escalar que era positiva passará a ser negativa. Observe também que no trecho de 0 a v0g, ou seja, do instante zero ao instante de inversão, o módulo da velocidade diminuiu, o movimento é retardado, e a partir daí o módulo da velocidade aumentou, o movimento passa a ser acelerado. Observe também que quando o corpo se move de tal forma a descrever um move com inversão do sentido de movimento, como é o caso do lançamento vertical para cima, se o corpo passar duas vezes pela mesma posição, o tempo total para ir e voltar à posição corresponde ao dobro do tempo para atingir o ponto de inversão. É o caso da posição inicial zero e a posição final zero. O corpo descreve um movimento da posição zero à posição final zero, ou seja, voltando à mesma posição, correspondente ao dobro do intervalo de tempo para se atingir o ponto de inversão. 2v0 sobre g é o dobro de v0 sobre g. Observe também que se o corpo voltar à mesma posição num move como inversão, em módulo, a velocidade escalar que ele possuía ao passar naquele ponto, por exemplo, na posição zero, corresponde em módulo à velocidade com que ele retornará ao ponto. Módulo de menos v0, v0.